seu coração, não, porque o Senhor é alegria, o Senhor Ele nos reaviva. Por mais que você esteja passando por uma situação difícil, por mais que Satanás te falou que não vai dar certo, é mentira dele, vai dar certo, porque o Espírito Santo do Senhor é Ele quem conduz a vida de cada um que está aqui nesta noite. Irmão, neste momento nós vamos ler, né, a palavra do Senhor, que se encontra aqui em Atos 3, versículo 1 até o 10. Atos, capítulo 3, até o versículo 1 até o 10. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Irmão, não cesse de glorificar o nome santo do Senhor. Quanto mais você glorifica, mais o Senhor te abençoa. Quanto mais aleluia, mais vitória chega na sua vida. Oh, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Atos 3, versículo 1. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glorificado é o nome santo do Senhor. Glória a Jesus. Deus poderoso, Deus de honra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Atos, capítulo 3, versículo 1. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Podemos ler, irmãos? Amém. A palavra do Senhor diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola ao que entrava. Vendo ele a Pedro e João que ia entrar no templo, implorava-lhe que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe diz: Não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentando à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Deus de maravilha, Deus de poder, mais uma vez, ó Pai, neste momento nos colocamos na sua santa e poderosa presença, Pai. Quero pedir ao Senhor que venha falar conosco aqui nesta noite, ó Pai. Fala aquilo, Pai, que nós precisamos ouvir. Não fala aquilo que nós queremos, ó Pai, mas fala aquilo que o Senhor quer falar comigo, que o Senhor quer falar com a tua igreja. Pai, que a sua igreja neste momento possa abrir o coração para receber aquilo que o Senhor veio falar conosco aqui nesta noite. É que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A honra, toda a glória para o Senhor. Irmãos, a Bíblia nos relata, né, nesse capítulo aqui de Atos 3, que havia dois apóstolos, né, subindo ali para o templo. Eles subiam juntos. Não fala que um subia na frente e o outro subia atrás, não. Fala que os dois iam junto para aquele templo para orar. Eles iam junto ali, aquele momento ali fala que era a hora nona. Essa hora nona é às 15 horas da tarde. E eles subiam por quê? Porque eles precisavam ter uma intimidade com Deus. Eles precisavam buscar a presença de Deus. E hoje não é diferente. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Nós precisamos ter comunhão com Deus. E a oração, ela que é o nosso precursor de milagre. Se a gente não tiver essa comunhão genuína com o Senhor, nós não vamos alcançar milagre. Nós não vamos ter uma intimidade com o Senhor. E nessa noite o Senhor tem falado conosco. Vamos ter intimidade com Ele. Vamos buscar a presença santa dEle.
discípulos do Senhor e eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. E quando ele chegava à porta daquele templo, havia ali um homem coxo, um homem aleijado de nascença. Ele tinha por volta dos 40 anos, aquele homem, e ele ficava ali todos os dias. Alguém levava ele. Na Bíblia não fala se esse homem tinha família. Para mim ele não tinha nem identidade. Ele era um homem que sentava assim naquela porta daquele templo e ficava ali olhando para cada um e pedindo a esmola. Acredito eu que aquele homem, ele ficava de cabisbaixo, ele era desanimado, ele estava entristecido, porque ele era uma pessoa vergonhosa. A situação dele era vergonhosa, irmão, porque ele tinha uma situação a resolver e ninguém resolvia o problema dele. O Senhor hoje te pergunta, qual que é a sua situação que está te deixando passar vergonha? Qual que é a situação vergonhosa da sua vida? O Senhor nessa noite, ele te pergunta, qual que é a situação que tem te deixado de cabisbaixo? Qual que é a situação que tem te deixado de cabeça baixa? Tem tirado o seu ânimo de buscar a presença dele? Qual que é essa situação? O Senhor fala que ele está aqui pronto para te levantar, ele está aqui pronto para te ajudar. Basta você querer, basta você dar um passo para ele, que ele vai te tirar dessa situação de vergonha. Ele vai te tirar dessa situação que tem entristecido o seu coração. E naquele momento, aquele homem de cabisbaixo, entristecido, porque ele já estava ali há muitos anos, só pedindo, era um mendigo. Quando a gente fala em mendigo, a gente já vê a situação da pessoa. É uma situação que às vezes as pessoas não querem nem chegar perto. Para aqueles muitos que entravam naquele templo, eles vinham, entravam, davam aquela moeda, talvez eles nem sequer olhavam para aquele homem, porque o que aquele homem necessitava para eles, para aqueles que não tinham visão de Deus, era uma moeda. Mas naquele momento o Senhor enviara ali duas pessoas, dois homens de Deus, dois homens cheios do Espírito de Deus, que sabia que o que ali eles poderiam fazer um milagre, seria um dos primeiros milagres que Pedro e Paulo iam fazer em nome do Senhor Jesus. Então quando aqueles homens chegaram, creio eu que aquele homem já viu eles diferente, falou, nossa, hoje eu vou ganhar uma esmola grande, hoje o dinheiro que eu ganhar aqui vai dar para eu resolver a minha situação. Então ele, quando estende as mãos para pedir para Pedro e para João aquela esmola, Pedro olha para ele, João olha para ele e fala com ele, olha para nós. Aquele homem, ele levantou, ele estava de cabisbaixo, ele levantou o olhar e ficou curioso, de repente falou, não, é hoje que eu vou sair dessa situação, é hoje que eu vou ganhar um dinheiro que vai mudar a minha história. Só que quando ele olha para Pedro, ele olha para João, eles falam para ele dessa forma, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso eu te dou. Aí eu imagina aquele homem ali, esperando aquele dinheiro, esperando aquela moeda, esperando aquele ouro, e ouvir isso. Qual que foi a situação daquele homem? Eu creio que ele naquele momento ele decepcionou muito. Ele ficou decepcionado, ele falou, eu quero é dinheiro, eu quero ouro, esse homem não tem nada. O que ele tem de tão grande que ele possa me dar? Mas igual eu falei para os irmãos, ele estava do lado de fora do templo.
autoridade. E aquele homem, ele ficou maravilhado, porque ele não esperava tanto, que ele simplesmente queria era moeda. E naquele momento, ele teve uma cura exterior, que era aquela que ele precisava no corpo, mas ele também teve uma cura interior, que era por dentro. Porque aquele homem há muitos anos passava envergonhado. Aquele homem há muito tempo, ele era uma pessoa que tinha sua autoestima lá embaixo, porque ninguém olhava para ele. Talvez aquele homem cheirava mal, porque em momento nenhum a gente vê falando aqui na história que alguém levou ele para dentro do templo. Ele ficava lá do lado de fora, ele fazia as necessidades dele, era na roupa. Imagina a situação que aquele homem se encontrava. Mas quando Jesus chegou, através da vida de Paulo e de Pedro, na vida dele, a história dele foi mudada. Ele ia começar ali naquele momento uma nova história. Ele ia começar ali naquele momento uma nova vida. É assim que Deus faz quando Ele chega. Ele te tira da onde que você se encontra, daquele buraco que você se encontra, e te levanta, irmão. Nós ficamos às vezes entristecidos, nós ficamos muitas das vezes preocupados com os nossos problemas. Entrega a sua vida nas mãos do Senhor, entrega a vida para o Senhor, que Ele resolve. Lá em Hebreus 11, primeiro fala que a fé é o firme firmamento das coisas que não se vê, mas das coisas que se esperam. O Senhor hoje ele fica às vezes preocupado com nós, porque nossa fé hoje está lá em cima, amanhã a nossa fé está lá embaixo. Hoje nós buscamos o Senhor, amanhã eu não vou porque o problema cresceu. Então essa fé que oscila, ela morre, ela mata. Não deixa a sua fé oscilar, não deixa a sua fé descer, porque o Senhor, Ele está na sua vida. O momento que você levanta a sua mão, o Senhor não te deixa sozinho mais. Por mais que o seu problema está te envergonhando, por mais que a sua situação está te entristecendo, o Senhor te fala nessa noite, Ele é a solução para tudo. Muitas pessoas hoje estão pensando que o Senhor perdeu o controle, até mesmo pessoas que é crente, pessoas que aceitou o Senhor, às vezes acham que o Senhor não vai dar conta de resolver o seu problema. Mentira! O diabo coloca essa enganação no nosso coração. Se você aceitou o Senhor, se você está aqui na casa dele, fica tranquila. Sabe aquele problema que ficou em casa? O Senhor resolve. Sabe aquele problema que o advogado falou que não tem jeito? O Senhor resolve. Sabe aquela enfermidade que o médico falou que não tem cura? O Senhor resolve. A história nos conta que esse homem, ele era aleijado desde o ventre da mãe dele. Ele ficou 40 anos, mas ninguém nunca tinha apresentado esse Jesus para ele. E esse Jesus já foi apresentado para nós. Esse Jesus já faz parte da nossa vida. Esse Jesus já entra na nossa casa, já tem liberdade conosco. É só nós termos intimidade com Ele. É só nós contarmos para Ele o que nós necessitamos. E pelo que eu vi aqui no texto, aquele homem, ele não conhecia Jesus, nem fé para isso ele tinha, mas bastou a fé de Pedro, a fé de Paulo, para aquele homem levantar, para aquele homem voltar ao normal, para aquele homem ser aquele homem de pé que era o sonho dele. Então o Senhor cura nesta noite, o Senhor cura enfermidade que está exposta, mas o Senhor também cura coração magoado, coração entristecido. Joga para fora todo esse mal, irmão, que tem tomado conta da sua vida, toda essa tristeza que tem entristecido o seu coração. Venha com esse amor que o Senhor nos deu, esse amor que o Senhor colocou na nossa vida. Hoje, irmãos, quando nós saímos para a rua com o sol quente, isso é sinal de amor. O Senhor, então, Ele tem cobrado de nós amor para com as pessoas. E nós podemos ver aqui, né, nessa passagem da Bíblia, que Pedro e João, eles tiveram amor para com aquele homem. No momento que ele parou, eles olharam para ele e falou, né, que ele não tinha nem prata e nem ouro, mas que ele tinha, ele daria para aquele homem. Era o Jesus que estava na vida deles. Nós temos isso na nossa vida. Nós temos que passar isso para as pessoas. Às vezes a gente pensa, eu falo porque eu já pensei também, eu não vou falar de Jesus para essa pessoa mais não, que eu cansei. A gente cansa que nós somos caros, mas o Senhor quer que nós tenhamos amor. E esse amor que nós temos não é só para a nossa família, não é só dentro da nossa casa. Esse amor, ele tem que se espalhar para o lado de fora. Ele tem que espalhar para aquele vizinho que não
Paulo. Mas o que eles tinham? Autoridade no nome do Senhor Jesus. E é isso que o Senhor quer de nós hoje, autoridade no nome dele. Porque se nós estivermos aqui na casa do Senhor e nós não fazermos, uso disso tudo que ele nos ensina, é em vão vir até aqui. É em vão vir num culto igual no dia de domingo, igual hoje, né? Então, irmãos, o dia que vier para o culto, vem cheios do Espírito Santo. Vem cheios de Deus para a igreja. Quantas pessoas chegam lá não sentir nada, mas você está cheio. De que você está cheio? Paulo e Pedro não tinham ainda entrado naquele tempo. E aqui na passagem da Bíblia fala que eles estavam cheios do Espírito Santo. Nós já temos que chegar aqui também cheios do Espírito Santo. E eles só fizeram aquele milagre acontecer em nome de Jesus porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Então que nessa noite os irmãos venham estar cheios do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que está aqui hoje, esse Espírito Santo que te chama para perto dele, esse Espírito Santo que te chama para ter intimidade com ele. E aqui no versículo 9 diz assim: viu todo o povo andar e a louvar a Deus. Aquele homem, naquele momento que ele saltou, que ele levantou, ele entrou no templo. Creio eu que há muitos anos que ele ficava ali, a vontade dele era de entrar, mas ninguém ainda tinha convidado ele, ninguém ainda tinha tido aquele amor no coração para poder fazer algo por ele. Então quando Pedro e Paulo, em nome de Jesus, falou com ele, levanta e anda, a primeira coisa que ele fez foi entrar para o templo, porque ele queria louvar, ele queria adorar. Creio eu que ele ficava sentado naquela porta vendo coisas acontecendo e ele lá do lado de fora. Então quando o Senhor chega, o Senhor te chama para o lado de dentro. Venha, irmão, venha para o lado de dentro, porque aqui dentro é melhor que lá fora. Quantas pessoas têm morrido lá fora, têm morrido na fé, têm morrido fisicamente porque não dá ouvido à palavra do Senhor. Hoje a pastora falou aqui que às vezes a gente fica lá na rua falando do amor de Jesus, parece que entra aqui, sai aqui, ninguém está nem aí, mas nós estamos fazendo aquilo que o Senhor mandou que nós fizéssemos, levar a palavra dele a todos aqueles, nessa terra. Nós temos que levar a palavra do Senhor, nós temos que anunciar o Evangelho do Senhor, porque vai chegar aquele grande dia. Mesmo aqueles que não aceitaram o Senhor, eles ouviram alguém falar. Quem sabe vai ser a sua boca, vai ser a minha boca que vai estar falando para eles, E naquele grande dia eles vão se lembrar disso. Então, irmãos, quando o Senhor chegou na vida daquele homem, a história dele mudou. E hoje também não é diferente. Quando o Senhor chega, a história muda. Eu sei que todo mundo que está aqui já aceitou o Senhor um dia como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Mas tem muitas pessoas que estão prostradas, tem pessoas que estão desanimadas, tem pessoas que estão, vou parar porque com Jesus está assim. Imagine se com Jesus está difícil, imagine sem Ele como que é pior. Então vamos nos levantar. O Senhor hoje nos chama a levantar. Vamos ficar de pé. Vamos andar. Vamos buscar a presença do Senhor. Porque Ele tem o que é de melhor para mim. Ele tem o que é de melhor para você. Essa vergonha que está na sua vida, o Senhor fala hoje que ela já passou. Essa vergonha já não faz mais parte da sua vida. Porque o Senhor, Ele não é vergonha. O Senhor, Ele não envergonha ninguém. E aquele homem que se sentia envergonhado, quando o Senhor chegou na vida dele, a história dele mudou. Porque havia duas pessoas de oração, havia duas pessoas com intimidade com o Senhor. Então nós precisamos ter o quê? Intimidade com o Senhor. Talvez o seu parente não está aqui hoje, o teu familiar não está aqui hoje, mas se você tiver intimidade com o Senhor, pela sua fé, pelo seu levantar, pelo seu buscar, essa pessoa vai ficar de pé, essa pessoa vai ter história de vida mudada. Talvez essa mãe hoje está falando, meu filho está me envergonhando, minha filha está me envergonhando, mas o Senhor veio nessa noite falar que essa vergonha vai passar, essa vergonha
o demônio ele tem que sair, a tristeza ela tem que sair, a enfermidade ela tem que sair. Então quando ele chegou na vida daquele homem, aquele problema que ele tinha físico, aquela paralisia que ele tinha, ela teve que sair, porque o Senhor, ele é aquele Deus que levanta, o Senhor é aquele Deus que restaura, ele restaura tudo que está na nossa vida, que a gente está vendo que está indo por água abaixo. Depende da nossa intimidade com o Senhor. Quando a gente lê lá em 1 Samuel, né, a história de Ana, a gente vê que enquanto ela não teve a intimidade com o Senhor, o problema do filho dela não foi resolvido. Ela vivia afrontada, ela vivia entristecida, ela vivia amargurada. Mas quando ela resolveu ter uma intimidade com o Senhor, Ana teve o problema dela resolvido. E nessa noite não é diferente. Quando a gente resolve ter uma intimidade com o Senhor, a nossa situação é resolvida. Nessa história aqui, quem tinha intimidade era Pedro e João. Aquele homem não tinha, porque ele não conhecia. Ele ficava à porta do templo, mas ele não conhecia o Senhor. E aqueles dois homens de fé, homens que eram tementes ao Senhor, homens que sabiam a história de Jesus, homens que anunciavam a palavra do Senhor, quando ele viu aquele coxo, aquele homem aleijado, o que ele fez? Ele usou de autoridade na palavra do Senhor. E a história desse homem foi mudada. A história desse homem que não andava foi mudada. Esse homem passou a andar. Esse homem passou a pular. Esse homem passou a saltar. Porque ele não sabia o que era andar. Ele não sabia o que era tomar conta das coisas dele. Pelo contrário, as pessoas traziam ele e tomavam conta de tudo para ele. Mas quando Jesus chega, Jesus te dá autoridade para tomar conta da sua vida. O Senhor te dá autoridade para resolver os seus problemas. O Senhor te dá discernimento para resolver aquilo que está parado na sua vida. Então levanta, irmão, fica de pé, porque o Senhor, ele é o Deus que restaura, ele é o Deus que te anima nessa noite. Talvez hoje, talvez essa semana, você até ouviu alguém falar: ah, não tem mais jeito, você, essa situação sua já não tem mais jeito, você já não tem mais jeito, fulano já não tem mais jeito. Mas o Senhor hoje, ele fala, quando a gente encontra com ele, há jeito para tudo. O Senhor, ele ressuscita aquele que já morreu. O Senhor é o Deus da ressuscitação. O Senhor é o Deus da restauração. O Senhor é o Deus que livra das enfermidades. O Senhor é o Deus que livra das garras de Satanás. Talvez hoje você está aí pensando que o seu problema para Deus é nada. Para Deus é nada, porque o Senhor resolve tudo. Ele só não resolve quando nós duvidamos. Se você tem a plena certeza do Deus que você serve, fica tranquila. O Senhor, ele já entrou com providência na sua vida. O Senhor só está te dando um tempo para você restaurar um pouco mais. Talvez há algo na sua vida que ainda precisa ser mudado, por isso essa bênção ainda não chegou na sua vida. Mas fique em paz. Igual essa vitória chegou depois de 40 anos para esse homem, essa vitória chega na sua vida. Porque o Deus que restaurou, que restabeleceu a saúde daquele homem, hoje não é diferente. Hoje ele restabelece a saúde de quem precisa, ele restabelece o casamento, ele restitui esse filho que às vezes está desobediente. Então o Senhor é Deus de restauração. O Senhor é Deus de restabelecer aquilo que está dando errado. Fica em paz. E aqui no capítulo 10 fala assim: e reconheceram ser ele mesmo que esmolava, sentado à porta formosa do templo. Aquele povo, então, quando aquele homem entrou, eles ficaram admirados e ao mesmo tempo assombrados. Mas não é esse que senta à porta do templo? Não é esse que fica ali a pedir esmola? Como assim, ele andando? Esse cara assim, então, o que aconteceu? Paulo, então, e Pedro começaram a explicar para ele que tudo aquilo era feito no nome santo do Senhor Jesus. Tudo aquilo era o Senhor Jesus quem tinha permitido acontecer. Porque as pessoas às vezes estão dentro do templo, as pessoas às vezes estão fazendo a obra do Senhor, estão trabalhando na frente, está aqui na frente da igreja, está sentado aqui, mas não conhece o Deus que serve, não sabe que esse Deus, ele pode todas as coisas. Aquelas pessoas estavam ali sentadas naquele templo, mas não
homens aqui e olha o que aconteceu. Nós perdemos a oportunidade. E com nós não é diferente não, irmão. Quantas vezes nós temos perdido a oportunidade de fazer aquilo que o Senhor tem mandado, que o Senhor tem chamado. Às vezes você fica na sua casa acomodado quando o Senhor te chama para fazer algo por Ele e nós deixamos que outra pessoa faça por nós. O Senhor tem chamado pessoas aqui para poder fazer a obra dele e a pessoa tem ficado igual Jeremias, né? Quando o Senhor chamou Jeremias arrumou um monte de desculpa. Eu não sei falar direito, a minha boca é dura, não sei o quê. Então às vezes nós inventamos desculpa para fazer a obra do Senhor e nós perdemos a oportunidade de ver o milagre acontecer. Pedro e Paulo, quando aquele milagre aconteceu, as pessoas ficaram olhando, ficaram admiradas, mas elas poderiam ter usado também de autoridade, elas poderiam ter orado para aquele homem, e aqui não fala em momento nenhum que ninguém orou para aquele homem, fala que Pedro e Paulo, que teve a autoridade que o Senhor deu, né, através do nome de Jesus para ele ser curado, mas aquele templo, ele era todos os dias as portas estavam abertas, todo dia tinha homem de Deus naquele templo. Por que ninguém nunca orou por ele? Porque as pessoas não eram cheias do Espírito Santo. E hoje não é diferente. Às vezes as pessoas estão na igreja, têm buscado a presença do Senhor, mas o Espírito Santo não está na vida da pessoa. Não é porque o Senhor não quer, é porque a pessoa não tem intimidade, a pessoa não busca do Senhor uma intimidade, a pessoa não busca do Senhor uma autoridade. E o Senhor hoje, nesta noite, Ele chama a nossa atenção, Ele nos chama a ter intimidade com Ele, a buscar dele aquilo que Ele tem preparado para nós. É coisa grande o que o Senhor tem preparado para nós. E Ele nos chama a buscar a presença dEle. Ele nos chama a chegar mais perto dEle. Porque nós sabemos que as coisas estão estreitando. Nós sabemos que as coisas estão se acabando. Nós sabemos que nós estamos chegando ao fim. E se nós não tivermos essa intimidade com o Senhor, nós vamos pular fora. Nós vamos sair para fora do templo. Nós vamos ficar lá fora olhando. Nós vamos ficar lá fora perecendo. Então o Senhor te chama nessa noite a ter uma intimidade. Te chama nessa noite a aumentar a sua fé. Porque às vezes nós estamos tão sem fé. A nossa fé está tão pequena que nós não conseguimos nem mais buscar a presença do Senhor. Então os tempos estão se findando. As coisas estão acontecendo. Nós estamos vendo guerra. Nós estamos vendo morte. Nós estamos vendo terremoto. Nós estamos vendo peste. Então nós temos que ter fé. Nós temos que buscar mais a presença do Senhor. Nós temos que acordar, irmãos. Nós temos que despertar. Tem pessoas precisando de nós. Até mesmo da nossa família está precisando. E nós somos chamados do Senhor. Então não adianta eu vir para o culto e ser a mesma coisa. Eu tenho que vir no culto a cada dia e fazer a diferença. Eu tenho que falar, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui buscando a tua face. Me ajuda. Minha situação está desse jeito. Minha situação está difícil, ó Pai. Me ajuda, Senhor. Nós temos que ter intimidade para falar com o Senhor. Então o Senhor te chama isso hoje. Tenha essa intimidade com Ele. Busca dEle. Seja qual for o seu problema, o Senhor resolve. Às vezes nós achamos que o Senhor resolve o problema. Ah, estou doente, o Senhor não resolve. É só o médico. Não, o Senhor deixou os médicos, temos que ir. Mas o Senhor, Ele cura. O Senhor que cura